Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2019. Pessoal, há algumas semanas eu fiz um vídeo explicando um novo recurso de Compare, que na verdade é a comparação entre dois itens DWG. Eu estou aqui com dois arquivos e eu quero demonstrar uma solução em caso de troca de layers, de cores, para que você possa ter um refinamento nesse seu filtro. Bom, nesse primeiro desenho ele é original, não fiz nenhuma alteração. Porém, no desenho 2 é a mesma geometria e as únicas coisas que eu executei foi a troca da cor do layer. Então, aqui tem o mesmo nome de layer, layer cotas. No item 1, no primeiro desenho, o item de layer cotas está na cor verde. Então, é a primeira modificação que eu executei. A segunda foi a troca de layer e cor. Então, nesse rebaixo, em vários detalhes da peça com rebaixo, eu coloquei como peça 02 na cor laranja. E no desenho original, ele está com o layer peça, porém na cor preta, ou seja, com um padrão que eu já havia desenhado. E por último, eu vou fazer a troca sem executar a troca do layer. Como assim? Eu não vou habilitar o campo de Layer Properties, eu vou selecionar uma região simplesmente aqui da peça, ok? Ele vai continuar com o layer peça, porém eu vou vir aqui no Properties, selecionar a cor e eu vou colocar aqui num tom de azul claro, ok? Então reparem que eu tenho três tipos de modificação. Eu vou salvar esse nosso arquivo para não perder esses itens e agora sim eu já vou habilitar o item de comparação. Nós vamos ter um parâmetro inicial sem alterar as variáveis do AutoCAD. Então para isso eu estou utilizando a versão default, eu não fiz nenhum ajuste ainda com variável. Eu vou habilitar o DWG Compare e eu vou selecionar aqui do desenho 1, que é a minha relação de comparar, para o desenho 2, ok? Como eles já estão abertos, eu não preciso fazer aqui a busca com o Windows. Clico no comparar e reparem que basicamente ele não informou nenhuma modificação. Então, pera lá, mesmo que eu não faça uma modificação na geometria, eu faça a troca de layers, cores, esse comando não vai funcionar? Não, pessoal. Na configuração padrão, ele não vai conseguir identificar e para isso eu preciso modificar algumas variáveis para que eu consiga identificar esse nosso ajuste, ok? Então aqui eu vou fechar essa comparação, eu não preciso mais dela, ele não indicou nenhum item aqui como referência, então eu simplesmente vou fechar, não vou salvar. E como que eu faço esse ajuste? Eu vou digitar na linha de comando a palavra compare e na frente eu vou digitar props, que é de propriedade. Confirmando com Enter, ele vai trazer aquela famosa frase, entre com um novo valor para a variável compare props. Existe uma tabela com vários valores de comparação aonde você pode escolher. Eu vou cancelar esse comando até para demonstrar essa foto, aonde eu estou utilizando essa variável aqui, ó, compare props, ok? E nós vamos para o valor 1, ok? Que é cor. Nesse caso, então, eu vou digitar compare props, ok? E vou preencher aqui no novo valor 1. Confirmo com Enter. Beleza. Eu vou deletar essa foto, ok? Quem quiser, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conseguir pegar essa tabela. E agora eu vou habilitar o comando novamente, DWG Compare, em relação ao desenho 1 para o desenho 2 e mandar ele comparar. Pronto. Notem que ele agora já identificou as alterações de cores. Nesse grupo aqui, ele tem várias representações. Nesse caso, ó, eu tenho aqui as cotas num tom de verde que foram modificadas, porém ele ainda não representou aquele tom de laranja, pois eu fiz a troca de layer e não de cor. Eu vou fechar essa nossa estrutura novamente e agora eu vou habilitar o valor 2, que é para a comparação de layers. Então, compare props e o valor será 2. Ok? Dessa maneira, então, habilitando o comando, novamente, comparação entre o arquivo 1 e o arquivo 2, ele já nos demonstra um outro resultado. Notem que agora ele colocou um balão aqui de indicação exatamente onde eu fiz a troca de layer. E aí nós temos uma estrutura diferenciada, onde você pode habilitar tipos de comparações específicas, por cor, por layer, pela geometria que você desenhou e assim por diante. E quais são as outras opções? Eu vou voltar com aquela imagem aqui na tela, vou deixar um pouquinho mais reduzida para vocês, que é o seguinte.
Eu tenho as variáveis do valor 0 até o 127. 1 é para cor, 2 layer, 4 line type, 8 line type scale, 16 line weight, 32 thickness, que é a espessura, ok, dessa minha estrutura, e 64 transparência. Bom, se você não quer mais trabalhar com as estruturas de cores ou propriedades, o que você faz? Habilita o seu Compare novamente, habilita o Compare Props, ok? E você vai informar a opção 0, você está voltando ao padrão. E o que eu vou executar? Eu vou deletar a imagem e um dos cortes dessa minha estrutura com o elemento aqui de indicação de corte. E eu vou fazer alguns ajustes dimensionais, ok? E aqui eu vou fazer uma pequena modificação em relação a essa dimensão. Vou colocar para baixo 5 e aqui para cima 5, ok? Vou pedir para ele executar o comando novamente, a comparação, e vamos ver o resultado agora entre esses dois itens. Pronto, ao executar a comparação agora, ele não está mais identificando aquelas cores que eu havia modificado. Então eu fiz alguns ajustes dimensionais e ele já indicou aqui a redução, né, nesse item que eu coloquei o rebaixo. A minha estrutura aqui de diâmetro da flange, ele também indicou com uma modificação, e aquelas imagens que eu havia deletado, o corte CC aqui, ele também identificou com uma modificação. Então, pessoal, é importante que vocês saibam que o item de comparação, ele pode ser ajustado da maneira mais adequada. O Compare Props, na verdade, esse elemento de propriedades, ele vai do número 0 até o 127. E aí você vai escolher qual é a melhor propriedade a ser comparada, ok? Então é isso aí, é uma variável simples que pode ajudar vocês aí no dia a dia e com certeza vai dar mais flexibilidade na comparação de desenhos. Pessoal, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,